Você já parou para pensar que aquilo que chamamos de história pode não ser a história completa? Que talvez existam capítulos inteiros que foram apagados, distorcidos ou escondidos de propósito? Hoje nós vamos atravessar um corredor sombrio do passado, iluminado apenas por fragmentos de relatos e ruínas esquecidas, para descobrir histórias que desapareceram no tempo. Algumas foram soterradas pela natureza, outras pela guerra, e algumas talvez pela própria vontade humana. Fica até o fim, porque a última história vai mudar completamente a forma como você enxerga o passado. E já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque quanto mais engajamento tivermos, mais rápido eu trago novos casos para você. Nossa jornada começa no coração do deserto da Península Arábica. Há séculos, viajantes falavam sobre uma cidade lendária chamada Ubar, menos conhecida como a Atlântida das Areias. Descrita como um centro comercial grandioso, com mercados lotados, caravanas intermináveis e torres que brilhavam como ouro sob o sol, Ubar era citada em textos antigos, mas nunca encontrada. Até 1992, quando imagens de satélite revelaram padrões circulares enterrados na areia, escavações mostraram colunas gigantes e indícios de que a cidade colapsou para dentro de um buraco, possivelmente causado pelo esvaziamento de uma caverna subterrânea. Mas alguns pesquisadores acreditam que essa explicação não é suficiente, menos como se alguém tivesse tentado enterrar mais do que paredes. Talvez segredos do deserto árabe. Seguimos para o Egito Antigo. Entre as lendas mais intrigantes está a do livro de Thoth. Segundo os mitos, ele continha fórmulas para falar com deuses, manipular a realidade e até controlar a vida e a morte. Escritores gregos e romanos mencionaram sua existência, e sacerdotes egípcios teriam jurado protegê-lo a qualquer custo. Ao longo dos séculos, registros sobre o livro apareciam em diferentes locais, apenas para sumir misteriosamente. Alguns dizem que o livro de Thoth foi escondido em um sarcófago secreto trancado por feitiços. Outros acreditam que ele foi destruído para evitar que seu conteúdo caísse em mãos erradas. Mas e se ele ainda estiver por aí, em algum cofre de um museu, disfarçado como um pergaminho comum? Cruzando o Atlântico, chegamos à Carolina do Norte. Ano de 1587, a colônia de Roanoke foi estabelecida por mais de 100 colonos ingleses. 3 anos depois, quando um navio retornou com suprimentos, a colônia estava completamente deserta, sem ninguém por perto e cheia de mistérios. Vazia. Casas estão todas arrumadas e parecem prontas para receber alguém, mas cadê o povo? Arrumadas, mas não há ninguém por aqui. Oqués intactos, mas nenhuma alma viva. A única pista era a palavra Serotu, entalhada em madeira. Esse termo intrigou historiadores, que sugerem desde a assimilação voluntária a tribos nativas, até ataques secretos ou fenômenos inexplicáveis. Curiosamente, relatos de Croton também surgem em outros momentos da história americana, como se fosse um código ou marca deixada em desaparecimentos misteriosos, coincidência ou um elo oculto. No Brasil, Minas Gerais guarda um mistério quase esquecido. Pedra Branca era um povoado ativo no início do século XX. Com escola, capela e comércio. Aos poucos, entre 1920 e 1930, os moradores começaram a desaparecer. Não houve conflito, incêndio ou desabamento. Simplesmente, as famílias iam embora e não voltavam. Hoje apenas ruínas cobertas de vegetação permanecem. Moradores vizinhos afirmam ouvir passos e ver luzes surgindo do mato durante a noite. Há quem diga que algo subterrâneo se move sobre a região e que essa seria a verdadeira razão para o abandono. Agora vamos para Agdan no Azerbaijão. Fundada no século XVIII, Agdan era uma cidade próspera, mas durante o conflito de Nagorno-Karabakh, em 1993, ela foi evacuada em menos de um dia. O que sobrou foi saqueado e destruído, a ponto de se tornar conhecida como Cidade Fantasma. O mais estranho é que, além da destruição física, grande parte das imagens e documentos sobre a Agdan próspera simplesmente desapareceram dos arquivos públicos. É como se alguém quisesse apagar até mesmo a memória visual da cidade. No meio do Oceano Pacífico está Nanmadol, na Micronésia, uma cidade construída sobre recifes, com mais de 90 ilhas artificiais interligadas por canais. As pedras usadas pesam até 50 toneladas cada, mas ninguém sabe como foram transportadas. Os antigos moradores acreditavam que a cidade foi erguida com a ajuda de forças sobrenaturais. Ela foi abandonada repentinamente no século XVI, e até hoje há quem diga que, se você permanecer ali depois do pôr do sol, algo o seguirá para sempre. Entre as histórias mais dolorosas está a destruição da Biblioteca de Alexandria. Todos conhecem a versão oficial, um incêndio que destruiu conhecimento inestimável. Mas poucos sabem que existem relatos de que parte do acervo foi transferida para uma biblioteca secreta. Essa biblioteca conteria mapas de territórios desconhecidos, manuscritos sobre invenções muito à frente do tempo, e até descrições de criaturas que não reconhecemos. Ande ela esta,
talvez em cofres subterrâneos, ou nas mãos de quem não quer que esse conhecimento seja revelado. E agora duas histórias raramente contadas. Primeiro, Derinkuyu, na Turquia, uma cidade subterrânea que poderia abrigar mais de 20.000 pessoas, com túneis de 60 metros de profundidade. Ninguém sabe ao certo quem a construiu. O mais estranho é que ela foi projetada com sistemas de ventilação avançados e portas de pedra, que só podiam ser abertas por dentro. Seria um refúgio contra invasores, ou contra algo ainda mais perigoso. Por fim, a misteriosa ilha de Poveglia na Itália, usada como quarentena para vítimas da peste, estima-se que mais de 100.000 pessoas morreram ali. Depois virou asilo psiquiátrico, e pacientes relataram ouvir vozes e gritos vindos das paredes. Hoje, a ilha é proibida para visitantes, oficialmente por segurança estrutural, mas pescadores dizem ouvir sons vindos da costa. Poveglia permanece um território intocado, e talvez seja melhor assim. Essas histórias Ubar, o livro de Totti, Roanoke, Pedra Branca, Agdan, Madol, a Biblioteca Secreta, Derinkuyu e Poveglia são apenas fragmentos de um passado muito maior. Cada uma delas carrega perguntas sem resposta. E todas têm algo em comum. Foram silenciadas, seja pela natureza, por guerras ou por interesses humanos. O fato é que o tempo não apaga. Apenas é. E talvez nós já estejamos pisando sobre os restos de outras histórias perdidas, sem nem perceber. Se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve. Porque quanto mais inscritos tivermos, mais rápido trago investigações profundas sobre casos assim. Comenta qual dessas histórias você quer que eu explore em um vídeo exclusivo e me conta se você conhece alguma outra que mereça ser investigada. E eu te garanto, essa história vai ser ainda mais chocante.